Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast de hoje, podcast As Regras do Jogo. Aqui você entende como que você vai conquistar a sua liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, entendendo as regras do jogo do mercado imobiliário. É um mercado que já foi validado pelo tempo, é extremamente sólido, seguro. Só que para você ter sucesso, ou melhor, potencializar o teu sucesso nesse mercado, você precisa entender as regras do jogo. E com o convidado de hoje, você vai entender sobre vendas. Isso serve tanto para você que está querendo comprar um imóvel, ou você que está querendo construir para vender, querendo investir no mercado imobiliário e está querendo entender como que funciona a venda no mercado. Aquela pessoa que quer comprar um imóvel, ela tem que entender do mercado para ela estar comprando um bom produto. E aquela pessoa que quer entrar no mercado como investimento, sendo construído para vender, comprar imóvel na planta para revender ou colocar para alugar, precisa estar entendendo também para estar potencializando o negócio que você está fazendo, que a pessoa está fazendo. Então, nada melhor do que você estar entendendo sobre vendas, os princípios da venda, tá? Para você estar entendendo as regras do jogo desse mercado, que tudo é venda, tá? Você vai precisar vender esse imóvel no futuro e você precisa entender sobre isso. Então, hoje eu vou trazer aqui o Paulo, que ele é especialista em vendas no mercado imobiliário. Já fez alguns lançamentos aí, já vendeu alguns apartamentos, alguns imóveis, né? Ele vai falar um pouco mais sobre isso. E vamos falar muito aqui também sobre venda de imóvel na planta, né? Venda de imóvel antes do projeto sair do papel. Que um dos maiores medos das pessoas que querem, principalmente construir para vender, né? Entrar nesse mercado aí comercial, de forma comercial, o medo principal deles é não vender a casa, o imóvel ficar encalhado, né? E o Paulo aqui, ele já vendeu vários imóveis aí na planta e vocês vão entender que tipo de imóvel é esse, o que ele faz para estar conseguindo vender e tal. Então, Paulo, seja bem-vindo ao podcast de hoje. Quiser falar um pouquinho mais sobre você, como que você começou nesse mercado? Legal. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo falando sobre uma coisa que eu gosto muito de fazer. O mercado imobiliário aqui em Curitiba tem crescido muito nos últimos anos, muito em alta. O público tem consumido muito esse produto, que é o imóvel na planta. E quando a gente fala do imóvel na planta, gera também uma insegurança, tanto para o comprador ou para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de mercado. Sim. Na venda, como você falou. E os nossos desafios são exatamente esse, né? Porque quando o nosso cliente ele procura um imóvel na planta, ele de fato não está comprando um apartamento, ele não está comprando um imóvel, ele está encomendando o imóvel. Né? Boa, né? Então ele está programando algo para daqui 3 anos. Então a gente faz com que esse cliente tenha a segurança de comprar esse imóvel conosco, explicando desde como ele vai assinar a promessa de compra conosco, a correção que ele vai pagar, como que ele vai receber esse imóvel, potencial de valorização. Sim. E mostrando para ele os valores, né, as características e os benefícios daquele produto, daquele empreendimento que ele está adquirindo. Eu comecei há alguns anos aí no mercado, né? Depois da pandemia eu voltei com força total para esse mercado e já trabalhando com imóvel na planta. E o imóvel na planta ele é muito satisfatório porque ele é uma venda mais rápida, né? A gente costuma dizer que o cliente final não é o investidor, aquele que compra para aumentar seu patrimônio, para rentabilizar, vender, colocar para alocar. O cliente final que compra para morar, a jornada de compra dele é um pouco mais demorada. Certo. E da mesma forma, as inseguranças desse cliente, a falta de conhecimento, fazem com que às vezes eles prorroguem um pouco o sonho deles, né? Entendi. Joguem para frente e fiquem inseguros em comprar, não conhecem a construtora, às vezes até o profissional que está ali atendendo ele na ânsia de fazer a venda, de ganhar a comissão dele, deixa faltar alguma informação e o cliente fica naquela compro, não compro. Então é um desafio muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Hoje eu trabalho na gestão comercial de uma equipe de consultores de venda, de corretores de imóveis, e eu gosto muito de passar tudo isso que eu aprendi, tudo isso que já foi validado com o tempo, como você bem disse, para eles, que funcionou.
E eles pegam esses bons exemplos e aplicam no dia a dia deles aí para poder ter um bom resultado, ter uma boa produtividade e fazer um bom negócio para a empresa e também para o cliente. Certo. E você colocou um ponto bem interessante que é uma perspectiva de valorização daquele imóvel, né? E uma perspectiva de que a pessoa vá conseguir vender por um determinado preço no futuro. E eu vejo que algumas incorporadoras, tanto de loteamento como de prédio, casa, enfim, elas estimam uma valorização e um valor de venda futuro baseado em algo que talvez não se concretize, né? Então, como que a pessoa que vai comprar esse imóvel e como que aquela pessoa que vai construir também aquele imóvel, aquele prédio, aquela casa, enfim, como que ela vai fazer essa análise para fazer com que esse cenário projetado no futuro aconteça? Por quê? Por exemplo, imagina que eu comprei um apartamento, paguei 300 mil reais, comprei na planta. E aí o vendedor lá me falou que, cara, não, tu compra aqui por 300 e quando ficar pronto aqui 3 anos vai valer 500 mil reais esse apartamento. Como que eu, comprador, tenho a máxima de certeza possível, como que eu aumento o meu entendimento para ter certeza que as chances daquilo acontecer são gigantescas, né? E como que eu, como incorporador, encontro informações para que de fato aquilo aconteça, né? E que não é só um achismo. Legal, excelente pergunta. Essa é uma questão que a gente sempre responde para os nossos clientes, né? Entrega essa informação. Muito essa pergunta. Muito. Como que tu tem certeza? Principalmente pelo seguinte ponto. Quando você vai comprar um imóvel na planta, em determinadas regiões, você não tem uma região ainda muito desenvolvida, né? Ou quando você vai incorporar, você também não tem uma região muito desenvolvida. Então existem fatores que vão contribuir para que aquilo tenha essa valorização esperada. A gente estima aí, dependendo do produto, 25% a 35% nesse período de obra, falando de prédio, 36 meses de obra, né? Certo. Os pontos principais que a gente sempre debate na mesa é a localização, público e produto. Localização, público e produto. Localização, público e produto. Eu não posso fazer um produto numa localização que não é condizente, esperando atingir um outro público. Certo. Então eu tenho que fazer essa análise, tomar todo esse cuidado, porque hoje terreno à venda tem um monte. Sim. Né? Projetos, ideias tem várias, porém o estudo de fato é que vai fazer com que você tenha esse sucesso e possa passar uma projeção, uma previsibilidade para o teu cliente, para o teu comprador, ou para a pessoa que está pensando em entrar nesse mercado, quanto ele vai poder projetar de lucro, projetar de ganhos, né? Certo. Então, a localização é o ponto principal, embora a gente nunca tenha ouvido falar no mercado imobiliário que quem investiu, quem comprou, perdeu dinheiro ou não valorizou. Pode ter valorizado menos, mas... Mas é sobre potencializar, né? Eu posso ter aquele imóvel e valorizar 100 mil, sei lá, em 5 anos ou 200 mil em 5 anos. Perfeito, né? Com certeza. Então a ideia é entender essa dinâmica toda para potencializar aquele investimento, né? Exato. O retorno dele. E é o que a gente sempre diz. Você com um produto bem encaixado, para o público certo, numa localização bacana, você vai trazer crescimento para aquela região. Então o dono da panificadora vai querer ter um comércio ali, o dono do mercado, o cara do lavacar. Já estimula toda a região. Exatamente. Então toda a cadeia, todo o contexto ali, todo o entorno cresce. Certo. Né? Então a gente também não pode se enganar pensando que, poxa, não tem nada aqui hoje. Hoje não. Mas daqui 3 anos vai ter bastante coisa, né? Sim. A gente tem que pensar a médio e longo prazo, né? No imóvel a gente não pode pensar no hoje. Não. Né? E não. Hoje as pessoas têm muito essa ânsia, né? Esse imediatismo, Por isso né? que o tigrinho tá aí, né? Por isso que o tigrinho tá aí. Inclusive eu tenho um conhecido, todo mundo fala mal do tigrinho, né? Mas essa é uma história boa. Esse conhecido meu, ele saiu do aluguel jogando no tigrinho. Hoje ele mora na rua.
Não conseguiam arcar com o vício. Mas é isso mesmo. É isso que acontece. O pessoal quer tudo muito para hoje. E quando a gente fala do imóvel na planta... E quando nós falamos de negócios sólidos, né? Que é imóvel, que é mercado imobiliário. Exatamente nesse ponto que eu ia entrar agora. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, a proteção dela está no imóvel, né? Então, muita gente hoje está muito na moda essa consultoria financeira, e eu acho algo extremamente saudável. Sim. Mas a gente não pode levar tudo ao extremo. Acho que todos os extremos são falhos, né? Não são legais da gente praticar. Mas, de fato, o imóvel, ele não é o melhor investimento, aquele que vai te dar mais rentabilidade, aquele que vai te dar mais lucro, a melhor coisa que você pode fazer na vida e única. Sim. Não é. Mas ele é algo que vai proteger o teu patrimônio. Sim. A longo prazo você vai ter solidez, você vai ter liquidez, certo? Sim. E quando você fala de investir no imóvel, você comprando um bem tangível, se você quiser, poxa, não, mas faça um investimento em fundos imobiliários. Certo. Ok, fundos imobiliários vai te dar uma rentabilidade X por ano. Invista em ações, invista em títulos, mercado de capital em geral. Porém, você está suscetível a um monte de volatilidade de mercado, a vários cenários aí que vão impactar no teu ganho. Outro ponto que eu sempre vendo para os meus clientes e faz isso com que a gente tenha bastante sucesso, com que a gente tenha bastante retorno. Se eu pegar 300 mil reais que eu vou investir, por exemplo, num apartamento compacto para locação de curta estadia ou fim que eu achar melhor, que for melhor no momento da entrega, revenda, ou eu pego esses 300 mil e coloco num fundo imobiliário, certo, que vai gerar, né, os papéis lá que você ganha com as locações. De fato, você pode até ter, talvez, um ganho um pouquinho maior, um pouco mais expressivo. No entanto, nos fundos imobiliários, por exemplo, você tem que pegar esse recurso inteiro, esses 300 mil inteiro, e colocar para ter esse rendimento. Ou seja, você tirou tudo o que você tinha e tirou dessa caixa e colocou nessa caixa. Certo. Quando o imóvel na planta, hoje a gente pratica aqui no nosso mercado, 30% durante o período de obra, sendo 10% mais ou menos de entrada, certo, os outros 20% em parcelas mensais e reforços semestrais, né, os populares balões que as pessoas chamam. Então você vai pagar 30% em 3 anos. Se você pegar esse valor dos 300 mil, você vai tirar 90 mil, vai dar 30 mil de entrada, você está contando com 60 para pagar as parcelas durante esse período, balões, mas ele ainda está na tua conta, ainda está rendendo na tua aplicaçãozinha. Né? E você tem junto disso a valorização do imóvel sobre o valor total do imóvel. Perfeito. E não sobre o aporte. Você tem Exatamente. Não é pelo capital que você aportou. Isso. É pelo valor do bem. Essa é a mágica. E você tem ali 200 mil ainda na sua conta, mais, né? Que também estão rendendo e pode pagar a tua parcelinha com a construtora. Sim. Então, assim, estratégia. O mercado imobiliário para investimento é estratégia. Paulo, mas eu não sou investidor, eu quero comprar para morar. Também tem estratégia. Sim. Você também pode se proteger do mercado, você pode fazer uma boa compra, você pode traçar uma estratégia para que você tenha, seja um negócio financeiramente saudável. É isso que a gente gosta de vender, sabe? Que tem que ser financeiramente saudável. Não adianta o Cristiano comprar um apartamento hoje e ficar pensando todo dia, todo final de semana, com aquele barulho na cabeça, como é que eu vou pagar, como que vai ser, será que eu vou dar conta? Sim. Então, essa estratégia, ela serve para os dois lados e é fundamental para você ter sucesso. E trazendo um pouquinho mais de prática aí na escolha desse imóvel que a pessoa vai estar investindo, né? Sobre aqueles princípios que nós falamos, né? A localização, produto e público, né? Como que, na parte prática, assim, tem alguma forma de eu, sei lá, sou leigo e quero entrar nesse mercado, ou já investi alguma coisa, mas meio que me frustrei, não foi tudo aquilo que eu imaginei e tal. Então, eu tô um pouco inseguro aqui, né? Como que eu faço para chegar no Paulo ali, ele me falou que aquele imóvel vai ser bom e vai ter uma valorização XYZ e tal. Como que eu faço na prática para
descobrir se aquilo que você está falando é verdade, por exemplo, né? Legal. Então, tipo assim, você falou que tem a valorização e tal, vocês já fizeram todo o estudo, então vocês estão construídos em cima de fundamentos. Mas como que eu Cristiano, descubro esse fundamento também, para mim, ter a minha opinião própria, e não só baseado naquilo que o vendedor falou. Legal. Né? Porque nós, cara, todo o mercado... Tem o cara bom e o cara ruim. Tem o cara que está querendo passar a perna em alguém e tem aquele cara que está querendo ajudar alguém. Né? Então, no mercado imobiliário também tem isso. Né? Tem aquele corretor top, bom, que ele quer de fato ajudar outra pessoa, e tem aquele cara que ele só quer colocar o dinheiro dele no bolso. Né? Então, entendendo isso, e no meu mercado de construção e vender casa também, tem aquele incorporador que ele só quer colocar dinheiro no bolso dele, e tem aquele cara que o foco dele é entregar um imóvel top e transformar a vida da família que está indo morar lá. Então, tem esses dois cenários aí, tem essas duas pessoas em tudo. E na parte de corretagem e de venda não é diferente. Com certeza. Então, como que aquela pessoa que não tem ainda esse conhecimento, como que ela vai descobrir? O que ela tem que olhar? Que informações que ela tem que buscar? Como que ela faz isso? Legal. A gente sempre gosta de falar, eu sempre tive essa felicidade também em trabalhar em excelentes empresas, né? Certo. E hoje não é diferente. Então hoje eu atuo num grupo que tem mais de 50 anos de mercado e existem muitos pontos aí para você se proteger certo. Desse tipo de coisa, de não comprar o famoso gato por lebre. Isso, né? Você veja, uma empresa hoje ela tem que ter reputação. Então, você olhar a reputação da empresa, hoje em dia tem muitos sites, né, que você pode consultar. A estrutura em si da empresa. Deixa eu acrescentar esse da reputação que você falou, né? O que eu vejo muito por aí também, e é um alerta que tem que ficar no ar para quem está querendo investir nesse mercado, sobre a questão da reputação, né? Aquela empresa já entregou quantos prédios? 1, 2, 3, 5? Top. E aquela lá... É ruim falar isso porque aquele cara que está começando parece que ele não vai ter vez. Isso daí. Mas com certeza vai ser mais dificultoso para quem está começando. Esse é começo é desafiador para todo mundo, Para todo mundo. Para esse cara que tem 5 hoje, quando ele fez o primeiro também tinha dificuldade. Esse primeiro ele vai ter que ser muito melhor vendedor do que a gente. Isso aí. Mas é isso. Essa questão que o Paulo falou, né, sobre reputação e tal, é olhar quantos prédios aquela empresa fez, a qualidade daquele produto, né, o tempo de entrega, porque eu vejo muito por aí, principalmente lá na minha região, cara, o prédio no reboco é abandonado faz mais de 10 anos. Ou no tijolo, metade do prédio erguido e abandonado. Então, esse ponto aí é de extrema importância, essa questão da reputação da empresa, né? Quantos prédios aquela empresa já fez, né? Como que foi? Isso daí. Quantos mil metros quadrados de residência você já entregou, né? Isso aí. As pessoas têm que se atentar muito a isso, Cristiano, porque às vezes a pessoa que está começando não é nem por maldade, mas às vezes porque ela negligenciou alguma coisa, com certeza. Não se preparou para aquilo, se envaideceu com o mercado e quis entrar nesse mercado, não deu conta, mas daí quem vai sair no prejuízo é você. Isso. A pessoa não pensou em você. Não entendeu as regras do jogo. Não entendeu as regras do jogo. Antes de começar. Isso daí. Então, a reputação da empresa, o que é reputação? A reputação é o que os outros falam de mim. Sim. Então, o que os outros falam dessa empresa? Sim. Né? Um bom contrato, né? Então, o que essa empresa tem? A gente teve no passado um grande problema no mercado imobiliário, que foi a construtora Encol, Sim, que lembro. vendeu imóveis na planta e gerou um desconforto aí, ficou muito queimada essa prática de mercado durante muito tempo. Hoje existe a lei do regime de patrimônio de afetação que protege o comprador desse tipo de problema. Então ele segrega o empreendimento do patrimônio da empresa, fazendo com que ele tenha um CNPJ próprio. Então os compradores são dono daquele empreendimento. Ele não usa recurso de outro para construir esse daqui. Tudo que entra de recurso é para esse empreendimento, né? Para esse CNPJ e não para a empresa. A lei do regime de patrimônio de afetação, ela ampara você em muitas coisas, mas a mais importante que eu considero é que houve qualquer problema com a empresa X, o empreendimento
Y não vai ser afetado. Então, por exemplo, pandemia. A empresa não pôde honrar com seus compromissos, encerrou, fechou as portas por N motivos. O que vai acontecer com esse pessoal? A gente vai usar esse empreendimento para pagar fornecedor, a gente vai pegar essa construção e entregar na mão de outro para saldar uma dívida? Não. Esse empreendimento é do cliente. São de todos os compradores que já fecharam o negócio com a construtora. O que vai acontecer? Você vai atrasar, Sim. né? Naturalmente. Vai pegar as chaves um pouco mais distante, mas outra incorporadora vai vir e vai absorver esse negócio. E vai dar continuidade. Então, uma empresa que, de repente, não sofreu tanto quanto essa, vai poder dar continuidade. Então, eu acredito que a reputação... Então, olha, dá uma olhadinha. Hoje a internet está aí para isso. Né? A gente consegue enxergar muita coisa, descobrir muita coisa. Visite os empreendimentos, se for possível. Vai dar uma voltinha, se não conhecer ninguém. Mas vai na portaria, pergunta, troca uma ideia com algum vizinho... E conheça os empreendimentos, estrutura física, tempo de mercado e perceba o que no atendimento, Sim. no local de atendimento também é muito importante. E entender também, Cristiano, que hoje o papel do vendedor, do corretor, do cara que entendeu as regras do jogo, Sim. é que eu não tô vendendo para você, eu tô te ajudando a comprar, a fazer uma boa compra. É um sonho, as famílias se programam, então é uma grande responsabilidade você participar dessa jornada de compra do cliente. E para o investidor, a gente está falando do ganho do capital, da grana que ele juntou ali para começar o investimento. Então, essa pessoa, você perceber ali no primeiro momento que ele realmente está querendo te ajudar a fazer um excelente negócio e não somente vender pensando na comissão. Então, eu acredito que a pessoa tomando esse tipo de cuidado, buscando referências, a reputação, um bom contrato, a empresa Sim. que você vê que, não sei como vai ser, a gente tem esse prazo, mas pode ser que, poxa, consulta os outros empreendimentos, Sim. cumprir os prazos de entrega, foi tudo certinho, o que os clientes falam dessa empresa? Sim. Acredito que é um bom caminho para ele ter uma segurança na compra. Sobre isso que você falou, né? O patrimônio de afetação ali, né? Se a pessoa, você já tem o registro de incorporação, né? O RI. Isso. Então, se a empresa já tem o registro de incorporação, de alguma forma ela já provou que ela tem capacidade financeira para concluir aquele empreendimento. Perfeito. Né? Porque o cartório ele só vai liberar o RI se a empresa provou que ela tem poder de conclusão, né? Poder financeiro de conclusão. Então, isso já, eu acredito que 80% do problema já saiu, né? Com certeza. Né? É um ponto fundamental isso que você tocou, e eu até corroboro com isso. Reitero que sem RI não entra nessa furada. Né? Então, quando você entra ali na esteira de uma incorporação, você procura o terreno, estudo de viabilidade, alvará, e o RI, ele realmente é o mais importante, porque o cartório, um órgão, né, público aí que vai validar tudo isso que você está fazendo e vai dizer para o cliente aí, poxa, tá em conformidade, Sim. siga adiante, porque é algo idôneo. Sim. Então, o RI, e eu já tive a oportunidade de ver pessoas, clientes que trouxeram essa dor de ter tido um prejuízo por ter comprado algo que não tinha toda essa documentação. Olha aí. E, recentemente, uma história muito curiosa. Teve um caso aqui em Curitiba de uma incorporadora que Sim. se apoderou de um terreno dizendo que era dela e começou a vender, e vendeu muito. Olha e aí. vendeu muito e sumiu. E não? Simplesmente sumiu. Você tá maluco. Muitas pessoas imobiliárias venderam mais de 15 unidades cada uma, estúdio, né? Que está muito em alta aqui em Curitiba, mas não se preocuparam em pensar nisso, né? Focaram no valor mais baixo de mercado. Então, isso é um grande alerta também, porque quando você vai fazer conta, não existe milagre, né? Sim. Você não consegue comprar algo que todo mundo está vendendo por 100 por 50. Sim. Não existe mágica. Então, pensar muito nisso, porque o barato, de fato, sai caro.
Cara, história semelhante a essa eu ouvi em São Paulo, e não só de uma pessoa. Eles pegam alguns terrenos, né? Faz um projeto e coloca para venda. E aí some com o dinheiro, cara. Até que em Curitiba já aconteceu isso aí, cara. Já aconteceu e tem muitos outros casos aí também que o pessoal tá anunciando, Cristiano, que é o seguinte, que o consumidor também tem que tomar bastante cuidado. Vem acontecendo com frequência aqui. Seja um investidor, invista em estúdio. Sim. O pessoal é um excelente investimento. Fato. Não, é top. Mas daí você vai entrar em contato com o cara. Onde que é? Endereço tal, localização X. Pô, bacana, localização boa. Qual que é a ideia de negócio? Bom, a gente não tem ideia de negócio. A gente está juntando um grupo de investidores para ir atrás do terreno, mas Sim. assim, assado. Então o cara já tem todo o projeto desenhado. E daí que tá o golpe, né? O cara entra como um participante, como um cotista daquele investimento, e o cara reúne todo aquele dinheiro, todo aquele montante e some. Então, assim, pessoal, documento, tudo sacramentado, tudo bonitinho, sem enrosco. E isso também não quer dizer que não dá para fazer esse tipo de negócio aí, né? Com certeza, com certeza. Mas tem que ter uma intimidade muito grande, né, com o incorporador, né? Dá pra se dizer assim. Tem que ter uma confiança e de novo, né? Procura reputação, porque pode ser o terceiro, quarto, quinto, décimo que o cara tá fazendo desse e tá funcionando. Então procure esse cara. Sim, pois é. Não procure um aventureiro, não se envaideça com o barato, porque às vezes a tua economia, aquele dinheiro que você fez um excelente negócio, você vai entregar na mão de quem só tá querendo se aproveitar. Isso eu ouvi já acontecer com várias pessoas, né? Às vezes a pessoa pega a economia dela toda, né, que ela fez na vida, e investe em um imóvel ali, e depois a pessoa desaparece com o dinheiro, né? Então é muito sobre analisar o risco, né? Então, se eu vou pegar uma empresa aí que já está consolidada no mercado, já tem RI, as chances de aquilo dar errado ou de não acontecer conforme planejado é muito menor. Exatamente. Então, eu tenho que analisar o capital que eu estou colocando. Se é todo o meu dinheiro que eu juntei, eu tenho que tomar o mínimo de risco possível. Então, eu investi antes do RI, já é um risco bem maior que eu vou estar assumindo. Então, tem que colocar uma fatia menor também do meu capital ali, né? E tenho que entender também aquela empresa. Eu faria só se eu fosse muito amigo conhecesse muito o incorporador. Com certeza. Para entrar junto com ele, comprar o terreno, para daí viabilizar aquilo e tudo mais, né? Porque antes disso também tem que ter todo o estudo de viabilidade, né? Para ver se de fato aquele empreendimento vai dar retorno ou não. Exato. E para isso também é um investimento. Né? Sim. Você investe para fazer um estudo de viabilidade. Mas fato é, Cristiano, que existem maneiras de você se proteger. Sim. E é um excelente negócio você comprar, investir em imóvel, comprar um imóvel na planta para você morar, Sim. comprar um imóvel na planta para você investir, mas são cuidados básicos aí que você tem que ter que vai te fazer muito feliz no futuro. Sim. Né? Então tenha essa clareza. Outra coisa, não comprar pela emoção. A gente sempre fala pro cliente, às vezes o cliente está na dúvida, ele tá batendo um papo, poxa, Paulo, mas será que é o melhor caminho? Cliente, vamos estudar, vamos desenhar, vamos fazer uma projeção, vamos entender como que vai ser o teu passo a passo daqui a pegar as chaves do seu apartamento e vamos ver se cabe no seu orçamento. Se não couber, eu vou ficar muito feliz de também poder dizer para você, poxa, não é esse imóvel para você, ou eu não posso te atender agora, fala com fulano. E essa é uma atitude que já dá para ligar o alerta e pensar, opa, esse cara não tá pensando só na comissão dele. Com certeza. Né? Então é isso. Quando nós vendemos casas lá e tal, às vezes nem a pessoa quer assinar já o contrato de compra e venda. Não, calma. Vamos fazer tua pré-análise de crédito primeiro, né? Vamos entender mais o teu perfil para ver se o financiamento vai ser aprovado ou não, para depois estar assinando o contrato. Porque se eu vou lá, assino o contrato e tal, e depois não dá negócio, como é que fica? A pessoa fica frustrada, eu fiquei com o imóvel lá parado por meses, né, sem poder vender,
Então é ruim para todo mundo. Ninguém tá aqui para receber multa de quebra de contrato. Não, e é o que eu sempre digo, né? Até para os nossos clientes. De novo, eu trabalho num grupo muito bom e a gente sempre fala para o cliente porque há essa preocupação. E se eu não puder pagar? Sim. Né? Existe o distrato. Né? A gente então entra num desacordo ali, a gente tem que encerrar o contrato. Sim. E de fato o contrato prevê que vai ter um prejuízo. Então o prejuízo vai ser o cliente perder parte daquilo que ele investiu. Mas só eu vou perder, só o cliente vai perder, é o dinheiro da minha vida, enfim. Veja, primeiro, aquele passo a passo que a gente faz para entender se isso vai ser possível e vai caber no teu orçamento, se vai ser financeiramente saudável. E o outro ponto é que é prejuízo para a empresa também. Sim. Né? Isso que você falou, você vai ficar com o imóvel, já não é o melhor momento de venda. Sim. Você vai ter que pagar de novo uma comissão, porque você não pode tirar a comissão daquele corretor que você já remunerou. E vai demorar um tempo a mais, vai ficar de repente até encalhado, vai ficar com estoque que você não precisava. Então, a gente tem por prática, por exemplo, se acontecer, a gente pode pegar esse recurso que você tem dentro do grupo e realocar em outro empreendimento. Então, vamos recomeçar esse fluxo. Vamos colocar em outro empreendimento, vamos colocar num apartamento mais barato. Por quê? De novo, não vai ser aquilo que você estava buscando, de repente não é o apartamento dos teus sonhos, mas a gente vai fazer de tudo para que você não perca dinheiro. Isso é um ponto também que você colocou. Tem isso no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? As pessoas querem comprar o que elas sonham, mas elas esquecem que elas têm que comprar o que cabe no bolso. Perfeito. Então vamos comprar o que eu consigo e vamos deixar para aquilo que eu sonho depois. Né? É muito sobre isso também, né? E assim, a gente hoje a gente pratica muito aqui os 30% que eu falei agora há pouco com a construtora direto no período de obra. Certo. E na partir da entrega você vai decidir como que você vai fazer. Se você vai quitar com recurso próprio, financiamento, carta de crédito. Então muitas pessoas pensam assim, poxa, mas por que você está me cobrando 10% de entrada e não 5%? Poxa, com vocês, se eu não pagar, eu que vou perder. Justamente, porque a gente está pensando em você. Então, se você hoje chegar com o imóvel na entrega, hoje a gente calcula 70% de saldo. Só que esse 70% de saldo, que hoje são 300 mil, na entrega vai ser 370, porque há uma correção do INCC, embora um índice muito seguro, indexador bem confiável do mercado, mas é uma correção. Então a gente consegue prever mais ou menos quanto você vai pagar. Se esse saldo for superior a 80%, você não consegue o financiamento. 10% de entrada é um grande filtro para a gente que nesse momento não faz análise de crédito, quem vai fazer é o banco, de saber se o Cristiano está preparado para compra. Porque às vezes ele chega, poxa, um imóvel de 1 milhão. Se o cara não tiver 100 mil reais de recurso próprio ali para poder dar entrada nesse apartamento, ele já está me dizendo que ele não está preparado para essa compra. Não tem estrutura financeira para essa compra. É isso aí. E como que funciona o processo de venda de um imóvel? Falando da parte comercial, né? Como que funciona toda a estrutura, todo o processo? Então, sei lá, por exemplo, da onde que vem a captação desses leads, né? Pra quem não sabe o que é lead, é o cliente, o futuro cliente, dá para se dizer assim, né? Futuro cliente, não o cliente. Então, da onde que ele vem, como que é o processo, tem SDR, não tem? Explica aí. E como que funciona também, não só o processo de venda, mas os princípios da venda, né? Tipo, igual você falou, a entender o cliente, entender o que ele quer, né? Tudo mais. Maravilha. Então, como funciona todo esse fluxo aí, cara? Hoje a gente tem um departamento de marketing focado, né? Então, hoje muito em alta, obviamente, o marketing digital, né? Então, redes sociais. E o marketing off, que a gente chama, né? Mídia externa, outdoor, enfim, panfletagem, que por incrível que pareça é algo que funciona muito hoje em dia, que encontra talvez aquele público que não é o melhor consumidor de rede social. Então existe todo esse trabalho, investimento em marketing, levando essa comunicação do nosso produto para esse cliente. E hoje a gente investe muito em Google. Google Meu Negócio? Porque a gente entende que o Google... o cliente ele parou em algum momento do dia para fazer uma pesquisa buscando me encontrar. Me encontrar, assim, ele quer encontrar um apartamento X, então ele vai escrever, quero um apartamento de 3 quartos com suíte, 2 quartos, até tanto localização tal.
Enquanto no Meta, por exemplo, né, que é Facebook, Instagram, é uma propaganda legal, mas, de repente, você está buscando outra coisa e você é interrompido pelo meu anúncio. Então, quebra um pouco o clima ali do cliente. Sim. Então, a gente faz todo esse investimento para fazer essa captação dos leads. Certo. Esse lead hoje ele entra por um SDR virtual. Nós trabalhamos hoje com uma inteligência artificial, certo, que faz esse primeiro atendimento do cliente, faz essa qualificação, e daí a gente abre um parênteses aqui, porque a gente tem 2 tipos de qualificação. Isso também é muito importante, porque hoje existe o lead qualificado para o marketing e existe o lead qualificado para o comercial. Certo. O lead qualificado para o marketing é uma pessoa que clicou. Certo. Então a gente conseguiu captar esse cara. Então eu entreguei a minha mensagem para ele, ele interessou e clicou. Então ele existe, né? E-mail validado. Tem um certo interesse. Tem um certo interesse. O lead qualificado pro comercial é entender, depois desse primeiro atendimento, se o produto serve para ele. Se ele está em condições, se ele tem o perfil de compra desse produto. Então a gente gera 200. Desses 200, um exemplo, o SDR já descarta muito desses leads, já joga fora, porque fornecedor, ou a pessoa já diz ali que não quer, ou que não cabe no bolso, ou que não é o produto que procura, não é essa localização, enfim, N motivos. E passa, por exemplo, 100. E daí desses 100, a gente vai fazer esse primeiro trabalho para entender quantos são potenciais clientes. Então, o primeiro atendimento, e uma coisa muito legal isso que você perguntou, porque hoje em dia, Cristiano, o vendedor, ele não quer mais trabalhar com ligação. Então, hoje o pessoal quer resolver tudo por WhatsApp. Certo. E daí, por WhatsApp, eu sempre digo assim, hoje o WhatsApp ele é socialmente aceito você rejeitar alguém, você não responder. Sim. Então, você por WhatsApp, você fica à mercê do teu cliente. E por que a pessoa não liga? Porque ele tem medo de rejeição. Rejeição. Né? E assim, o cliente não tá te rejeitando. Ele, de repente, não pode atender, ele tá ocupado. Então, eu gosto da seguinte estratégia, e funciona, que é receber o lead. Nos primeiros 10 minutos ali, a porcentagem, eu não vou saber te dizer o número exato agora, de você conseguir falar com esse cliente, ela é gigantesca. Você pode pegar ele ainda na frente do computador, ainda naquela pausa pro café que ele tá procurando. Mais de 80%. E você vai conseguir falar com ele. Sim. Mas de repente, poxa, entrou aqui o Cristiano. Liguei, não atendeu. Em 1 minuto eu ligo de novo. Então ele vai perceber, poxa, me ligou, não atendi, não importa o motivo. Ele vai ver de novo que é o mesmo número, já vai acender um alerta nele, opa, de repente não é spam, é alguém que está tentando falar comigo. E se for rapidamente, o cara já vai saber que pode ser o retorno daquilo que ele clicou. Não atendeu ainda assim, né? Independente do motivo, manda uma mensagem. Aí, Cristiano, eu digo assim, o ser humano é curioso por natureza. Daí você vai ganhar a atenção do cara, porque ele vai ver o número, ligou, não atendi, não pude. Ligou de novo, não atendi. Chegou uma mensagem, ele vai passar a mão no telefone e vai querer saber o que é. Cara, 9 contatos, a partir do momento que você entrou com o cliente 9 vezes, ou seja, teve 9 cadências, aumenta em 92% a chance de venda. Exatamente. E hoje ele quer falar por WhatsApp, se o cliente não respondeu, ele descarta, poxa, não me atendeu. Sim. Né? Fiz 2 tentativas de contato, 3 tentativas de contato e não atendeu. Então essa é para a primeira tentativa de contato. E daí repetir isso que você falou que é muito importante, que a gente chama de fluxo de cadência. Sim, isso. Então repita à tarde, no outro dia de manhã, horário de almoço, e tão importante quanto você ter essa cadência, essa constância, essa persistência na tentativa de contato, é você ser criativo e não mais do mesmo. Sim. Né? Oi, Cristiano, vi que você entrou em contato conosco aqui, tô te dando um retorno na sua solicitação de informações do produto tal. Não atendeu, enfim, na próxima. Cristiano, tô com uma excelente oportunidade aqui, venha tomar um café comigo, olha aqui o vídeo do meu apartamento decorado, olha aqui a foto do meu produto, vamos conversar. Imagino que seu dia a dia seja bastante corrido. Será que não tem um horário que eu possa, de repente, ir até você? Por que não, né? Eu posso sair da cadeira. Ou a gente faz uma chamada de vídeo rapidamente, uma ligação num horário que seja mais tranquilo para você, antes do expediente, depois do expediente. Você se adaptar. O cliente entender que você quer realmente atendê-lo. Sim. E hoje o que a gente vê muito é: ei, tudo bem? Ainda tem interesse? Oi, quer vir conhecer?
você não vai ser atrativo. Não. Né? E outra coisa, né? Que eu digo assim, esse cliente, ele virou lead para outros 15 Sim. corretores. Sim. Né? Então, esse processo, tão importante quanto você fazer a captação desse lead, é você prestar um bom atendimento. Você realmente pensa, poxa, consegui falar, legal. Não consegui falar, você descartar cliente e fala, poxa, mas fiz tudo que eu pude, né? Realmente não consegui. Então você descarta com a consciência tranquila. Mas se você tiver um bom argumento, se você tiver criatividade, se você tiver persistência, vai chegar nisso daí que você falou, que 9 tentativas de contato. Às vezes o pessoal faz 2 e já joga fora. Sim. E aí, quanto maior é o contato com o lead ali, com o futuro cliente, maior é o vínculo, né? Tem o gatilho da familiaridade, né? Então, se você prestar atenção, talvez, bem provável que isso já aconteceu contigo. Tá lá rodando o Instagram e tal, apareceu um vídeo, o criativo de alguém, né? Aí tu achou interessante e tal, mas passou. Ali outro dia aparece de novo, e aparece de novo, aparece de novo. Até que chega uma hora e tu diz, também vou seguir esse cara aqui. E aí tu segue esse cara. Por que tu fez isso? Gatilho da familiaridade. Esse cara apareceu tantas vezes na tua frente que ele já começa a se tornar familiar. E aí você, conheço já bastante esse cara, né? Inconsciente. Vou seguir ele. Aí você começa a seguir ele, começa a consumir mais o conteúdo dele, quando vê, tu cai na esteira do cara. Você cria um vínculo. Cria um vínculo, né? O gatilho da familiaridade. Então, quando você está tendo essa cadência, quando o vendedor está tendo essa cadência, ele nada mais está do que ativando, né? Criando esse gatilho da familiaridade. Porque ali a pouco ele viu já 5, 6 vezes mensagem no WhatsApp. Talvez o corretor lá na frente do prédio mesmo mandou um vídeo e tal, viu até a fisionomia já do cara. Então foram tantos contatos que na hora pode ser até que ele não compre agora, né? Pode ser que de fato ele vai ficar de lado, porque não é o momento dele e tal. É comum. Mas lá na frente, a concorrência entrou em contato 2 vezes. E o corretor aqui entrou em contato 9 vezes. A probabilidade de no futuro ele lembrar de alguém quando ele quiser comprar vai ser de qual pessoa? Qual corretor? Aquele que entrou 2 vezes ou aquele que entrou em contato 9 vezes? Com certeza. Reforçou o comportamento aqui. Então a probabilidade é aqui, né? Eu recebo contato até hoje de clientes quando eu iniciei no mercado, que já receberam seus apartamentos. Sim. E agora estão querendo revender. Então, a gente sempre se fala, né? Sim. Se eu puder atender, eu atendo. Se eu não puder atendê-lo com a demanda dele, Sim. eu não atendo, mas eu indico alguém para atender. Mas essa confiança, uma vez estabelecida, o cliente não vai procurar outra pessoa. Sim. Isso eu afirmo para você. É uma relação muito forte. Com certeza. Essa, porque você está, como a gente falou, é o imóvel. Sim. É o imóvel do sonho, imóvel da família, Sim. onde você esteve um tempo. Então, assim, criando esse vínculo, você consegue fazer com que esse cara te indique, e melhor do que indicar, te recomende, né? Sim. Porque indicar, onde que tem um posto? Tem lá. Em qual posto eu vou para ser bem atendido? Eu te recomendo o posto XYZ, porque lá eles fazem isso, isso e isso, vão te atender assim, assim, assado, procura o Cristiano. Sim. Né? E da rede social que você estava falando, importante também você entregar um conteúdo relevante para você conquistar esse cara por esse gatilho da familiaridade. Isso Porque aí. hoje as pessoas colocam isso daí como uma prateleira de vendas, né? Então você entra lá, é como se fosse uma gôndola do supermercado. Apartamento, 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 oferta, 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 Sim. oferta, oferta. No primeiro momento você vai seguir. No primeiro momento você vai se interessar. Passou daquilo, você vai começar a perder esse cara. Por quê? Porque você não está entregando um conteúdo relevante para ele. Poxa, como que compra imóvel na planta? Explica como compra imóvel na planta. Uma curiosidade de obra. O que a gente faz primeiro? Uma terraplanagem, depois uma laje, depois, enfim. Como aprova o financiamento? Como aprova o financiamento? É fácil, é difícil? Venha tomar um café comigo, explique, porque as pessoas hoje estão carentes desse tipo de informação, né? Porque na rede social é tanta conversa ao vento que o conteúdo relevante nunca fez tanta diferença. Cara, o Instagram da minha empresa hoje tá com mais ou menos aí uns 7 mil seguidores, mais ou menos, em torno disso. Eu fiz um conteúdo lá que era sobre a entrada que tem que dar. Então a dúvida das pessoas é: a entrada que eu tenho que dar na compra do imóvel financiado, eu tenho que depositar para a Caixa, eu tenho que dar para a Caixa aqueles 20%?
Então essa era a pergunta, né? A entrada eu tenho que dar para a Caixa ou para quem que eu dou essa entrada de 20%? Cara, foi esse conteúdo. Cara, já passou de 210 mil visualizações de forma orgânica. Olha que legal. Respondendo uma dúvida extremamente simples. É um conteúdo relevante. É um conteúdo relevante, porque para quem que vai a entrada? Para o incorporador ou para a pessoa que está vendendo aquele imóvel, não vai para a Caixa. O outro banco, né? O banco não quer saber se você pagou ou deixou de pagar a entrada. Ela vai financiar os 80% lá, que é a média, e fechou. Então são dúvidas simples. Como fazer uma simulação no site da Caixa Econômica Federal? Consegue financiar 100% do valor do imóvel? Que documentação que eu preciso? Isso. Posso fazer com a minha filha? Isso com o meu aí. irmão? Quanto de entrada você precisa para comprar um imóvel na planta? Quanto que dá de parcela? São perguntas bem simples. E outro ponto também que é importante pontuar aqui, que é sempre linkar essa narrativa ao teu produto. Então, por exemplo, se você tem um imóvel lá que a pessoa é 300 mil e a pessoa vai ter que dar 30% de entrada, ela vai ter que dar 90 mil de entrada, né? Então, por exemplo, como comprar um apartamento na planta com 90 mil de entrada? Aí você explica como que vai ser o pagamento desses 90 mil de entrada. Agora, você tem só apartamento de 300 mil. Faz sentido você gerar um conteúdo falando de apartamento de 500 mil? Zero. Não faz, né? Claro. Então, sempre trazer para o teu produto. Então, linkar todo o contexto, toda a geração de conteúdo. Mas trazendo o cliente para você. Isso aí, porque daí você vai atrair o público comprador. Porque tu tá falando do imóvel de 300 mil. Tu não tá falando de imóvel de 500. Mas aí você tá entrando num assunto que eu gosto muito também de falar, que chama comunicação. Sim. Né? Então, é um imã. Eu vi uma vez que a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, se você consegue entender essa dinâmica Sim. de falar para a pessoa entender, então assim, eu tô tendo clareza no que eu tô comunicando, a pessoa realmente entendeu que esses 30% são 10, 10 e 10, Sim. e não é 30, porque de repente você fala, não, isso é 30% durante o período de obra. Poxa, então eu vou ter que desembolsar 90 mil para um apartamento de 300? Não dá para mim, o cara nem clica. É isso. Né? Então, assim, falar com clareza, entregar essa comunicação para que a pessoa de fato entenda, é um fator-chave de sucesso aí, eu digo para você, porque se tiver uma boa comunicação, conteúdo relevante e souber fazer o fechamento trazendo esse cliente para você, aí é o combo perfeito, né? Tinha um professor uma vez, e aí todo mundo foi mal na prova, né? E ele começou, cara, a julgar a galera e falar mal dos alunos e tal. Eu fiquei na minha, fiquei quieto. Mas um dia tava só eu e ele e surgiu a oportunidade. Eu falei, cara, a culpa nunca é do aluno, é sempre do professor. Por que o aluno não tá aprendendo? Na minha visão, é sempre a responsabilidade de quem tá passando a informação. E não de quem tá absorvendo. Será que eu estou passando a informação certa e da forma certa? Será que estou fazendo a pessoa entender o que ela precisa entender? Será que aqueles alunos eles entenderam o que você quis passar? E será que você passou de uma forma atraente que chamasse a atenção deles? Então é aquilo que nós estávamos falando antes, né? Tem professor. Estou falando, tu que se vira. Agora tem aquele professor que... Não, eu preciso me preocupar. Será que esse cara tá entendendo? Então puxamos um pouquinho já do assunto de antes também, né? Exatamente, mas é isso daí. Tem profissionais. Entendeu? Né? Entendeu. Me explica então, Cristiano. Vamos retomar. Fala de novo, porque o cliente não é obrigado a entender. Sim. Então, de novo, você é um facilitador. Você ajuda o cliente nessa jornada. Sim. Se não, para que você existe? Se fosse só para comprar, simplesmente clicar no botão... Não existia o capital humano ali para fazer esse primeiro atendimento, para dar esse suporte, porque o pessoal tem falado muito aí, né, sobre inteligência artificial. Sim. Poxa, inteligência artificial vai roubar meu emprego, vai... Sim. É algo que não tem mais volta, não. Né? Mas tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é a emoção, que é o olho no olho, a confiança. Eu acredito que eu não acredito que necessariamente vai acabar com os empregos e tal, né? Vai ter uma galera que vai sair do mercado, com certeza vai, né? Mas eu vejo que o principal poder da inteligência artificial é a produtividade.
vai aumentar a minha produtividade, como já está aumentando de forma exponencial. Que é hoje o que nós temos na empresa, que é o SDR virtual, Isso. que é a inteligência artificial. Mas a gente não dispensa o atendimento humano. Né? Não é um totem de compra que você vai olhar assim, eu quero esse apartamento com essa janela, essa esquadria, esse piso. Quem hoje vai comprar um apartamento dessa forma? Esse SDR que estava ali, tu pode jogar ele para um pós-venda, né? Com certeza, com certeza. Então... Vários. E o meio sempre vai ser o tete a tete, o olho no olho, né? Aquela relação de confiança. Mas tudo que ele puder prover de benefício para você, que não te tome o tempo de estar fazendo uma venda, eu acredito que seja excelente. Então, assim, a inteligência artificial veio para ficar, vai ajudar muito a gente, mas não acredito que num curto prazo e nem a longo prazo você vai comprar um apartamento aí somente apertando o botão falando com uma máquina, né? Eu ainda acredito muito no, né? Ou vai chegar pro Cristiano, quero aprender, incorporar, quero construir, como que eu faço? Não aperte esse botão. Não. Fala com a minha IA. Não dá, né? Não vai, né? Não vai, não. Ainda mais o mercado imobiliário, ele tá... Construção civil, né? É muito artesanal e nesse processo tem chão pela frente aí. Que bom para nós, né, Cristiano? Bom para nós aí, que vida longa nesse mercado. E é o que eu falo, né? A gente ainda tem um déficit imobiliário no Brasil muito grande. Então... a gente conversou já hoje, né, falando sobre as variáveis de mercado aí, mas o mercado imobiliário já sobreviveu a tantos cenários ruins econômicos, políticos, sobreviveu a todos eles, nunca, ou quando nunca foi afetado, né, e se foi, se recuperou rapidamente. Então, é uma coisa que eu tenho muita clareza, muita firmeza e confiança em falar para o cliente que fazer a compra do imóvel hoje é um dos melhores negócios que você pode fazer para você, para tua família, para os seus filhos. Na compra, o investidor, comprar o imóvel na planta para você morar, você consegue se programar financeiramente e no teu ramo principalmente buscar a independência financeira, né? Que é o que todo mundo quer. Então veja, maneira de você se proteger dessas coisas, estudar. Né? Contrata uma pessoa competente, pegue informações relevantes, consulte a reputação dessa pessoa para entender o que ela já fez pelos outros e aprenda, estude, porque você consegue. O imóvel na planta sempre vai vender. Se você quiser ter tua independência financeira, tua liberdade financeira, você vai ter que empreender. Então busque uma pessoa capacitada para te ensinar a fazer isso. Então o mercado imobiliário ele te proporciona várias frentes de você ter resultado financeiro, de você ter liberdade, de você fazer uma boa compra. E se você fosse para deixar uma mensagem final aí para quem está inseguro para estar entrando nesse mercado, talvez já entrou, teve alguma frustração e tal... Que mensagem você daria para essa pessoa aí que está pensando em entrar nesse mercado e começar a investir, tanto na planta ou para morar, enfim? Legal, um pensamento aí, uma reflexão, né? Às vezes você teve uma má experiência, você tropeçou, você não vai deixar de tentar andar, né? Então, às vezes não foi o momento certo, faça uma reflexão, porque de repente você não foi o momento certo, não fez da maneira certa, não procurou a pessoa certa. Então, trace metas, tenha um objetivo. E eu vi uma coisa muito legal e eu levo isso para a vida. E finalizo com essa mensagem que quer dizendo assim, você só não alcança o seu objetivo de fazer uma boa compra ou de empreender e ter sucesso se você não tem um plano, ou se teu plano é ruim, ou se você não segue o plano. Boa. Né? Então, assim, se planeja, segue o processo, o imóvel, ele e sempre vai ser um excelente investimento. Procure empresa de reputação, procure um mentor de reputação que te dê clareza em tudo, todo o passo a passo que você vai ter do seu processo ali de empreendedorismo. Uma empresa que te mostre como que vai ser desde quando você pisou numa central de vendas até quando você vai receber a chave do teu apartamento, e se planeje para isso, porque hoje a gente já falou sobre isso, que o imediatismo é o que tem acabado com muitos planos, né, que tem feito as pessoas fazerem maus negócios porque querem o resultado para ontem. E no imóvel, no empreendedorismo, não é assim. Então, paciência.
tenha um plano, um bom plano de preferência, e siga esse plano. E não use uma experiência ruim que talvez você teve no mercado imobiliário para estar falando que o mercado imobiliário não é bom. Então, uma experiência, igual o Paulo falou aqui, às vezes você traçou um plano errado, não seguiu o plano. Então, não é isso que define o mercado imobiliário. Se você analisar aí as pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, elas não têm um braço no mercado imobiliário. Muitos têm os 2 braços e as pernas no mercado imobiliário. Elas entram de cabeça ali. Então, é um mercado extremamente seguro, rentável, desde que você tenha um plano bem definido, entre de forma estratégica, invista de forma estratégica, para você estar aí se blindando de algumas dificuldades aí que você pode estar enfrentando lá na frente por falta de planejamento. E quando você encontra um vendedor, um corretor, que ele entende a importância do papel dele, o poder que ele tem na vida da decisão de uma pessoa que está querendo comprar um imóvel, quando ele entende a responsabilidade que ele tem nesse negócio, ele vai te auxiliar nesse processo, nesse caminho, até te falando o seguinte, cara, não compra agora, porque não é o teu momento e você vai quebrar a cara. Então, quando você ouve isso de alguém, cara, liga o alerta, porque bem provável que esse cara tá querendo te ajudar. Então, se você vai no outro e o outro quer te empurrar qualquer coisa, te fazendo comprar, né, a goela abaixo, como diz a linguagem popular aí, liga o alerta, porque talvez o negócio não é tão interessante assim no momento para você. Então, analise muito bem, né? O mercado é bom, é extraordinário, tá? E busque conhecimento, igual o Paulo falou, né? Busque conhecimento, entenda sobre o mercado. Entenda como que funciona as regras do jogo. Porque eu te faço uma pergunta aqui, isso eu já falei várias vezes, quem me segue já tá careca de ouvir isso daqui. Como que você vai ganhar um jogo de xadrez sem saber as regras do jogo? Se você for ganhar uma partida, vai ser no achismo. Não vai ser baseado em fundamento, em estratégia. Tá? Então, entenda as regras desse mercado, que com certeza você vai ser bem sucedido e vai construir um patrimônio extremamente sólido e seguro nesse mercado aqui. Então, Paulo, muito obrigado por você ter participado do podcast de hoje, tá? Foi um prazer também te conhecer. E se você quiser falar um pouquinho da empresa aí, para nós tá encerrando, e o que você vende e como que funciona esse mercado aqui em Curitiba aí, o que parece que você vende estúdio e tal. Legal. Sou eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, aí um bate-papo muito rico e aprender também aí com essa parte do empreendedorismo, né? Sim. Hoje eu atuo no Grupo Equilíbrio, que é um grupo com mais de 52 anos de mercado aqui em Curitiba. Um grupo bastante estabelecido que tem a construtora Equilíbrio, tem outras empresas no grupo e hoje a gente tem a Tu Empreendimentos, que é a nova incorporadora do grupo. Nós tivemos nosso primeiro lançamento agora em maio, tendo um sucesso maravilhoso de vender no dia do lançamento, em aproximadamente 12 horas, 60% do empreendimento, 129 unidades. Entre elas, estúdios e apartamentos de 1 quarto. Então a gente tem uma localização ali bem estratégica, próximo ao Centro Politécnico da Universidade Federal. Então, retorna naquilo que a gente falou agora há pouco, que é a localização, produto e público, né? Então, um produto na localização correta, um produto certo para o público certo. Então, hoje eu atuo como gestor comercial dessa empresa, sou responsável pela parte comercial de vendas da Tu Empreendimentos, e a gente tem muitos lançamentos aí pela frente, projetos gigantescos aí para 2026, 2027, já no papel, já na esteira aí de lançamentos. E com certeza, pela reputação do grupo aí, a gente tem vida longa nesse mercado. E eu espero ainda falar em outras oportunidades contigo. Boa. E vender muito estúdio, vender muito apartamento, né? A gente não foca só no estúdio, mas inclusive a empresa tem uma parceria muito legal com o Augusto Cury, que é Mentes Saudáveis, Lares Felizes, que
realmente a gente se preocupa, né? O grupo tem muito propósito, muito valor, e a gente trabalha isso muito com o nosso cliente interno, que somos nós, os nossos colaboradores, e também com o nosso cliente externo. Então a gente quer que esse nosso cliente realmente faça uma boa compra, que a gente seja um facilitador e ajude ele a realizar o sonho, seja ele de começar a investir ou de procurar um lar para sua família. Boa, top. Meus parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. O resultado já gritou, né? Não precisa nem falar nada. Então, beleza, pessoal? O podcast esse episódio aqui fica por aqui e te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.